Eclesiastes 4, um livro escrito por Salomão, muito contemporâneo, assim, muito moderno. É muito curioso, né? Como a Bíblia é uma palavra viva, ela é uma palavra muito atualizada, né? A cada tempo ela vai conversando com a gente no coração de uma forma diferente, especial a cada momento. E esse livro, ele conversou comigo de uma forma especial hoje. Começa assim: de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do céu. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, não viu o mal que se faz debaixo do sol. Esse é um texto forte, assim, pesado, né? E parece que Salomão, quando escreve, tá com filtro, assim, de um olhar, de alguma forma negativo, né? Pessimista, em que ele tava assim, nossa, é melhor até aqueles que ainda nem nasceram, né? É melhor quem tá morto do que quem tá vivo, porque esse já não tem que viver para não ver as lágrimas dos oprimidos, que não tem quem os console, né? E o poder tá do lado dos seus opressores. Então, é uma visão em que você tá recebendo opressão, né? O poder tá dos seus opressores, a pessoa tá recebendo opressão, e tá, a lágrima, né, tá ali com os oprimidos e não tem quem os console. Aí fala assim, então esse sofrimento melhor é quem morreu do que quem tá vivo e tá passando por isso. Mas melhor ainda do que aquele que morreu e daquele que tá vivo é aquele que nem nasceu, porque nem experimentou desse sofrimento que se faz, esse mal que se faz debaixo do sol. Então é um olhar, assim, traz um ar negativo, assim, né, de você nem ver aquilo que, esse sofrimento todo que tem aqui na Terra. E aí ele continua no verso 4: descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Então ele tem, é assim, né, muitas vezes a gente age, aqui ele coloca todo o trabalho, mas eu entendo que é o todo, mas de uma forma que não é o tudo, né? Entendo que é a maioria, mas surge da competição entre as pessoas. Então, o trabalho que as pessoas fazem, muitas vezes, a maioria das vezes, é em função de competir ou de alguma forma se destacar em outras pessoas. Até é um jargão muito forte, né, no mercado de faz isso e se destaque no seu mercado, se destaque, seja o maioral ali. Então, acaba tendo, a nossa sociedade, ela acaba incentivando muito essa competição entre pessoas, né, e não um olhar de, eu vou fazer o que é aquilo que é a minha missão, o meu propósito, que Deus tem para minha vida, mas sim, eu vou fazer melhor que o meu vizinho, né, e aí acaba trazendo esse espírito de competição, e aí ele fala assim, isso é correr atrás do vento, porque enquanto eu tô me comparando com outra pessoa, eu tô muitas vezes deixando de viver o meu propósito, a minha missão, então é correr atrás do vento. E aí ele continua no verso 5: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. É melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Então, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida com a força do seu braço, né? Justamente porque acaba correndo atrás das coisas, mas por falta de propósito, né? Eu entendi muito nesse sentido, porque a gente tá fazendo para ser melhor que o outro, porque não tem um propósito ali definido, para ter cada vez mais, mas algo vazio, né? Muitas vezes vazio. E aí o problema não é o quanto a gente tem, mas o porquê a gente faz, né? E até depois no texto ele fala sobre isso. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E é interessante, porque não é para quê, é para quem estou trabalhando tanto. E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se.
mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então aqui ele fala muito sobre isso, né? Para quem, eu achei interessante essa parte, para quem estou trabalhando tanto? Então toda vez que a gente coloca, acho que é a falta, no fim, é a falta desse propósito mesmo, desse alinhamento, da gente entender realmente a nossa vida. E Deus fala, né, em diversos momentos, inclusive em Gênesis, né, que não é bom que o homem esteja só. Em diversos momentos da Bíblia traz isso, né, até tem vários versículos que é usado em tom de casamento, até esse que fala um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Em muitos momentos de matrimoniais ali é usado esse tipo de versículo, mas até que ele fala assim, não é somente numa relação conjugal, mas é que ele fala assim, ó, não tinha filho nem irmão. E aí ele fala de amigos, então nós somos seres interdependentes, né? Nós precisamos, apesar de não ser algo para ser uma competição contra a pessoa, mas nós somos interdependentes, nós precisamos de pessoas para viver. Normalmente o nosso propósito é ligado a pessoas, né? É ajudar pessoas. Então eu acredito muito que os desafios que a gente passa, ele é para virar testemunho, para ajudar outras pessoas, para edificar outras pessoas, outras vidas. Então, eu creio muito que a nossa missão aqui na Terra, nosso propósito, cada um tem o seu, mas ele sempre está ligado a esse contribuir. Eu acredito que o ser humano ele é naturalmente altruísta. A gente tem prazer em ajudar, a gente tem prazer em colaborar, em ensinar, em contribuir, de uma forma geral, desde a criança, né? Tem alguns estudos que é feito com bebês, em que, bebês assim de 1 aninho mais ou menos, em que alguém deixa cair, sei lá, algo no chão, e muitas vezes o bebê para de brincar, vai lá, pega aquele negócio e que caiu, aquele objeto, entrega para a pessoa e volta. Então, e ninguém ensinou, né? Isso é da natureza, porque ele ainda é um ser muito pequeno. Então, eu acredito muito, e tem vários estudos que falam, né, sobre pessoas que atingiram um sucesso, um grande sucesso ali profissional, financeiro, até conjugal, na família, e fala assim, tá, mas ainda falta algo. E aí é nesse momento que a pessoa começa a realmente contribuir na vida de outras pessoas, monta ONG, estudos, vai dar aula, enfim, entrar nesse movimento de colaborar pelo prazer em colaborar, né? Então, e isso começa a trazer mais sentido para a vida das pessoas. E eu acredito muito nisso, que para mim, pelo menos, isso é muito forte. Toda vez que eu sinto que eu estou contribuindo, até fiz uma migração no trabalho por conta disso, eu não sentia que o trabalho que eu tinha antes contribuía tanto. E quando eu fiz essa mudada essa transição de carreira, né, que eu montei uma empresa e tal, com esse foco, isso muda, e aí muda o nosso prazer em trabalhar, o nosso prazer no ofício, isso que eu gosto, né, de qualquer forma, sempre gostei muito de trabalhar, mas muda o prazer do ofício e aquela sensação de propósito mesmo, de propósito na vida. E aí, para mim, esse livro conversou muito sobre isso, por esse lado do propósito, e também quando ele fala que para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. E eu estava conversando hoje com meu noivo sobre isso, assim, eu tenho uma tendência natural a ser workaholic, a trabalhar muito, eu gosto muito de trabalhar, e até porque meu trabalho também, como acabei de comentar, ele tá movido com um propósito, mas muitas vezes eu deixo de valorizar o meu descanso, o meu momento de desfrute mesmo, por estar o tempo inteiro querendo trabalhar. E aí, isso é um ponto que ele já tem uma outra visão, né? Ele valoriza mais esses momentos da vida, esses prazeres, ele acaba me puxando para isso, né? E aí acaba trazendo um pouco mais de equilíbrio para minha vida. E quando eu li isso, eu falei, nossa, é justamente o que eu estava conversando com ele, né? Agradecendo ele a me trazer um pouco mais para esse outro lado, porque o fato de eu ter muito prazer no trabalho, mexer com o meu senso de contribuição, de propósito, faz com que às vezes eu me perca nisso e me distraia, né? E fique muito tempo ali, mais tempo do que deveria, preocupada ali, empenhada no trabalho e deixando de lado
outros momentos da vida que são importantes, outros pilares que são importantes, como esse do se divertir, do aproveitar, inclusive as pessoas que estão à nossa volta, né? O filho, marido, amigos. Então, tudo isso é importante, né? É importante que a gente tenha esse equilíbrio de ter um trabalho com propósito, de contribuir e de realmente estar presente com aqueles à nossa volta e ter esse momento de desfrute mesmo, de se divertir com as pessoas, né? Então, aproveitar, se deleitar realmente do fruto do trabalho e de tudo aquilo que Deus traz pra gente, né? A gente tem uma natureza totalmente abundante e às vezes parar, contemplar o pôr do sol, contemplar o céu, a natureza, as árvores, os passarinhos. Então, ter esses momentos assim de contemplação realmente, de aproveitar. Até vi um estudo esses dias falando que como o nosso cérebro ele é acionado quando a gente assiste um pôr do sol, e aí era uma comparação entre quando você está rolando o feed do TikTok, os hormônios que são disparados e a intensidade que é disparado principalmente dopamina, e quando a gente assiste o pôr do sol, são disparados, eu não vou lembrar todos agora, mas são disparados assim 4, 5 hormônios diferentes e uma quantidade muito maior. Então nós somos muito mais incentivados, excitados ali, assistindo, contemplando, e a gente faz muito menos, né? Pelo menos eu contemplo muito menos o pôr do sol, que eu adoro, do que um feed de uma rede social, por exemplo, que acaba entrando até no automático, né? Então, esse livro falou muito comigo nesse sentido, assim, de realmente parar e entender que Deus quer que a gente desfrute, Deus quer que a gente aproveite com as pessoas que estão à nossa volta, Deus quer que a gente contribua e realmente se alegra com o nosso descanso, né? Não à toa ele criou o 7º dia para desfrute, para descanso, para contemplação, e é um momento que você aproveita para ser, acho que até mais grato, né? E realmente acalma, né? Aquele momento de pausa, realmente, né? Enfim, continuando aqui os últimos versículos do último trecho, que ele fala assim: melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. Vou ler de novo, porque essa frase é muito boa. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. Então, é melhor eu ser jovem, então eu tenho tempo ainda de mudar, de fazer diferente, e pobre, porque eu posso mudar essa condição, mais sábio, né, porque eu só mudo tendo sabedoria, do que um rei, ou seja, que tem condições financeiras, mas já é idoso, então não tem mais tempo de vida ali para poder desfrutar, e tolo. Tolo por quê? Porque ele já não aceita repreensão, então ele já não tem mais o que se desenvolver, o que aprender, o que mudar. Então é importante a gente ter esse estilo de vida, né, de aprendiz. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Então ele fala muito assim, dessa natureza volátil, né? Então ele comenta assim, percebi ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem sucessor do rei. O número do que aderiram a ele era incontável, ou seja, muitas pessoas aderiram, mas a geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Então, a natureza volátil que a gente tem, né? Então, e aí para mim junta muito com o trecho anterior de por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente tá liderando, no caso ele tá colocando aqui o jovem, né, como o sucessor do rei. Então, a partir do momento que a gente tem essa liderança, a gente tem diversos seguidores, mas amanhã eles já não podem não estar mais aqui. Então, por que eu tô fazendo aquilo realmente? Se eu tô voltando para aquela competição para ser melhor que outro rei, que outro líder, é correr atrás do vento, não faz sentido. Mas se eu estou fazendo por um propósito, movido por um propósito, e deixando ali aquele legado, aquela missão, cumprindo aquela vontade, então as coisas começam a ter
sentido, porque aí foi cumprido, né? Eu cumpri o meu chamado, eu cumpri o que foi designado para mim, né? Então, é isso. Eclesiastes 4 é um livro interessante que ele começa tendo aquele olhar, ele tem um ar assim, né? De um lado que traz um, não sei, uma visão um pouco triste, né? Mas é algo que é pra gente parar pra pensar, né? Realmente, por que que a gente faz o que a gente faz? Por quem a gente faz o que a gente faz? E como a gente organiza o nosso tempo e as nossas motivações, né? Isso é a gente realmente vigiar o coração e entender por que que, o que nos move, o que nos move, o que nos guia, o que realmente está motivando a gente a agir em tudo, nas nossas relações, no nosso trabalho, o quanto a gente está cuidando de nós, emocional, espiritualmente, então, fisicamente. Então, e tudo muito movido por essa motivação, né? Para mim, ele traz muito essa motivação como centro. Então, se eu tô fazendo, entendendo que é o meu chamado, entendendo que é a vontade de Deus para minha vida e guiada por isso, né? Realmente, até aquela passagem de João, que é: se eu sou o galho, você é a videira, enquanto você estiver conectado a mim, eu e você me pede o que você quiser, que será concedido. E para mim é muito assim: se eu tô conectada a Deus, a minha vontade, ela sempre vai estar alinhada à vontade dele, e sempre vai ser em prol, todos os meus desejos vão estar em prol do todo, né? Então é o que me alegra, o que me fortalece, também fortalece a Deus e ao todo, né? A nossa sociedade, porque se o nosso mandamento é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo, então não tem como a gente ter uma vida que agrada a Deus sem estar amando o próximo, né? E sem estar amando a si mesmo. Então, esse olhar realmente de amor próprio, de cuidado, de autocuidado e de cuidado também de outras pessoas, né? Tanto dos nossos mais próximos, quanto desse lado de propósito mesmo, né? De contribuição. Enfim, esse é Eclesiastes 4. Espero que você também leia e veja como a Bíblia falou com você hoje, que hoje comigo foi desse jeito, foi ali certeiro. Tchau, tchau.